Sou grata ao Senhor, né, pela presença de todos vocês, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, né, seja para você, né, a sua segunda casa, amém? Onde a presença de Deus está aqui, onde nós nos reunimos como igreja, como irmãos, como um corpo, amém? Para juntos aqui ouvirmos a palavra. Agora você vai falar assim para o seu irmão: meu irmão, diga assim, fica ligado, diga, aqui não é o lugar para você dormir. Diga, nem menos para conversar. Diga, a não ser que seja conversar com o Espírito Santo. Amém? Ele quer falar com você nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Querido, o tema da nossa mensagem hoje é: os céus estão abertos e Deus quer se revelar. Vamos lá comigo? Vamos lá, vamos repetir. Diga assim comigo: os céus estão abertos e Deus quer se revelar. Gente, Ele quer se revelar a quem? Vira para o seu irmão e diga: a mim e a você. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento eu convido, né, você a estar aqui, prestar atenção. Quero convidar também você a colocar o seu celular, por favor, no silencioso. Já aperta aquele botãozinho do lado, né? Aonde for, já para botar o seu celular no silencioso. Se você tem crianças aqui, tem pais, a gente sabe que tem a nossa salinha lá embaixo. Qualquer coisa, qualquer inquietação, que às vezes a criança ela não está acostumada com o ambiente, não é verdade? Às vezes está muito frio, ou então, né, ela não está acostumada com o volume do som, então ela se incomoda. Então, é legal você, pai, ir lá na salinha, levar, aquietar o seu filhinho, né? E aí ele vai ficar calminho. Se você quiser voltar de novo para cá para ouvir a palavra, você pode voltar, amém? Ali também no banheiro a gente já colocou, gente, pensando nas crianças, já o trocador. O que falta só geralmente aquela esponjinha que coloca em cima, que nós vamos até ver, mas tem pais que andam, né, dentro da bolsa das crianças com aquele trocadorzinho, né? Então é isso. Para quê? Estou falando isso para que o nosso momento de palavra seja um momento abençoado, para que nada possa nos atrapalhar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então pronto, então vamos começar. Amém? Então, querido, o tema é: os céus estão abertos e Deus quer se revelar, não é? Então, é até estranho a gente falar a respeito, né? Que os céus estão abertos e que o Senhor quer se revelar. Por que é tão estranho? Talvez seja estranho para você, né? É falar que o Senhor, Ele quer se revelar. Por quê? Porque o momento em que nós estamos vivendo é um momento fácil ou é um momento difícil? É um momento fácil ou é difícil? É um momento difícil, né? Até porque nos tempos de dificuldade é onde geralmente menos vemos a Deus. Quantos já passaram por uma tribulação assim que você fala: meu Deus, que eu achei que eu ia morrer? Quem já passou por isso? Né? Porque aquela situação... Ninguém passou aqui, gente, por situação difícil. Então vocês têm que me revelar esse segredo, que eu quero saber, né? Então, né, é difícil a gente achar que o Senhor quer se revelar no momento de dificuldade. Não é verdade? No momento de dificuldade, quando as coisas apertam, é muito complicado, né? É uma guerra hoje em dia de pensamento, é uma guerra de ideias, é uma guerra de valores, não é? De ideologias. Hoje tantas coisas têm se colocado ali, como é que eu posso dizer, para competir com a palavra de Deus e até para contrariá-la, não é verdade? É o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Em toda a história, nós nunca vivemos um período tão difícil como hoje. É verdade ou não é, gente? É muito difícil, né? Então, como eu falei, como é que a gente, então, vai pensar que Deus quer se revelar num momento tão difícil como esse? Mas eu digo para você que ainda assim o Senhor quer se revelar nos tempos de dificuldade. A verdade é que não conseguimos ver Deus nas guerras, nas dificuldades. A verdade também é que nas dificuldades nós nos sentimos o quê? Abandonados. Mais uma vez, quem já passou por tribulação aqui, por alguma guerra? Você sente Deus? É difícil a gente ouvir a voz de Deus. Não é verdade? É difícil a gente achar que o Senhor quer se revelar em um momento de dor e de tribulação. Porque no momento da dor o que nós sentimos é um sentimento de abandono. Não é verdade? Eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né? Eu já tive depressão, ansiedade.
E aí meu marido via ali as minhas guerras, as minhas tribulações, como era difícil sorrir, como era difícil se alegrar, como era difícil ver Deus. E um dia eu falei para ele assim, olhei para ele, olhei nos olhos dele, nos olhos dele, porque a guerra estava tão grande, irmão. A tribulação de alma, a angústia estava tão grande que eu olhei nos olhos dele e falei bem assim. Eu disse para o meu esposo, eu acho que Deus não tem nada na minha vida. Não tem nada para mim. Eu acho que Ele esqueceu de mim. Não sei se você lembra, né? Mas eu lembro até hoje. E ele falou, não, Deus não esqueceu de você. Deus não esquece dos seus filhos. Mas naquele momento exato, o que eu senti, gente? Sentimento de abandono. E lá para frente a gente vai entender. Então o tema é, os céus estão abertos e Deus quer se revelar a nós. E no momento em que nós estamos passando por tribulação, nós sentimos sim o sentimento de abandono. Mas é nesse período em que o Senhor quer se revelar a mim e a você. Amém? Deus quer se revelar. Abra sua Bíblia agora em João 14, versículo 16 ao 22. Aleluia. João 14, versículo 16 ao 22. Diz assim. E eu pedirei ao Pai, o tema é, Jesus promete o Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro, o que, gente? Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Além de consolador, Ele é o nosso conselheiro. Amém? O Espírito Santo dá verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Amém? Quantos conhecem aqui o Espírito Santo? Amém. Se você não conhece, a partir de hoje, nessa noite você vai conhecê-lo. Amém? Pois ele vive com vocês e estará em quê? Em vocês. Ele vai estar em mim e ele também está em você. Amém? Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E olha esse versículo que diz aqui no versículo 18, aliás, não os deixarei órfãos. Na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da dor, o que nós nos sentimos? Como nós nos sentimos, aliás? Abandonados e órfãos. Porque a gente fala tanto de Deus, tanto do Pai, tanto desse Deus poderoso, mas na hora da tribulação a gente não vê ali a presença dele. E a gente se sente como? Órfão. Talvez você que está aqui é uma pessoa que é órfã, não tem pai, não tem mãe. Ou até mesmo tem pai e tem mãe. Porém, o seu pai talvez não executou a paternidade, nem a sua mãe executou a maternidade. E talvez você se sinta órfão. Não é verdade? Porque eu posso ou não ser órfão de um pai vivo. Posso ou não? Eu posso. Quando aquele pai não participa da minha vida, né, do meu crescimento, do meu amadurecimento, como ele deveria, né, participar. Então, o que a gente sente? Sentimento de abandono. Porque o que mais a gente quer é ter um ombro amigo onde a gente possa pedir conselhos. Talvez você está aqui. Você está precisando até mesmo de um abraço. Porque você tem se sentido sozinho. Estou falando aqui para algumas pessoas. Amém? Você esteja com sentimento de abandono, solitário, passando por uma guerra, sem ter alguém para lhe ajudar, sem ter alívio. Mas Deus, Ele mesmo assim quer se revelar. E os céus estão abertos para isso, amém? Aleluia! Então, onde que eu parei aqui? Versículo 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês.
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Hoje o Espírito Santo quer se revelar a você. Ainda que você esteja passando por guerras, mas os céus estão abertos diante de você e Deus quer se revelar a você. Ainda que você se sinta solitário, ainda que você se sinta órfão, ainda que você se sinta abandonado, os céus estão abertos. Os céus estão abertos sobre a sua vida nessa noite. Você acredita, querido? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. A palavra de Deus fala que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E aqui no versículo 22 diz assim: disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus acabou de dizer no versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você está entendendo, igreja? Jesus acabou de falar que o mundo não pode conhecer. Aí vem o Judas e fala assim, mas Jesus, por que que o Senhor não pode se revelar ao mundo? Tem que ser só a gente. Porque Deus só se manifesta na vida daquele que os conhece. Por isso que é tão importante eu e você conhecer a palavra. Nós, queridos, não podemos viver somente de palavra de pastor, domingo após domingo, terça, quarta, quinta, na célula. Você precisa buscar essa revelação através do Espírito Santo. Você está entendendo? Porque senão a gente vira um morto-vivo. Já assistiu aquele filme do morto-vivo? Do Michael Jackson, aquele defunto, tudo dançando. Aí a gente vem para o culto dançando, que nem os bonequinhos do Michael Jackson. Morto-vivo. A gente dá aleluia, tudo que nem os bonequinhos do Michael Jackson. Já viu? Tudo morto-vivo, tudo defunto. Sabe por quê? Porque quem não se relaciona com Deus morre. Morre sonho, morre tudo aquilo que Deus deseja construir em você. Quando nós nos afastamos de Deus, significa que nós estamos morrendo. E não é somente aqui. A Bíblia fala que existe uma morte espiritual, aonde nós ali iremos nos apartar eternamente de Deus. E a morte não começa lá no caixão, não, gente. A morte começa aqui. Enquanto nós estamos vivos. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. A morte começa a partir do momento em que eu deixo de me relacionar com a vida. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu paro de me relacionar com a vida, significa que eu estou caminhando em direção à morte. Até chegar à morte eterna. Então, para uma pessoa chegar na morte eterna, se apartar totalmente de Deus, não é assim, ó. Não passe de mágica. Isso começa devagar. Você tinha tanta vontade de estar na presença de Deus, mas não tem mais. Você era uma pessoa que era muito alegre na sua célula, mas agora você chega triste na célula. Você era uma pessoa que gostava de vir ao culto, celebrar, fazer a vontade de Deus, falar de Jesus. E aí quando você se encontra, o que acontece? Você não tem mais aquela alegria e nem tem o quê? Disposição. Porque até para a gente buscar o Senhor, nós precisamos ter o quê, gente? Disposição. Vira aí para o seu irmão. Diga, será que você tem essa disposição no seu coração? Será que você está disposto? Diga, até mesmo estar sentado aqui nessa cadeira e ouvir a palavra. Você está entendendo? Porque até mesmo a gente vem aqui,
Ainda que a gente esteja aí com o ar-condicionado, glória a Deus. Quem lembra que a gente estava passando calor aqui? Quem lembra? E glória a Deus, e por conta da fidelidade de cada um de vocês, nós estamos no conforto. Não é verdade? Estamos numa cadeira, poderíamos estar aqui no chão. Mas em nome de Jesus vai chegar lá. Não porque é legal sentar no chão, mas porque eu acredito, com certeza, que dentro de pouco tempo nós estaremos levantando o nosso galpão ali ao lado. Amém? Sabe para quê, gente? Para ganhar vidas, porque as vidas são importantes para Jesus. Amém? Então, será que você tem essa disposição de se alegrar na presença de Deus, mesmo com o ambiente todo proporcionado para que você esteja aqui hoje? Mesmo tendo água, você poderia aqui estar com sede, não é verdade? Mas graças a Deus, tem água ali atrás. Tem banheiro ali atrás, aleluia, né? Tem ar-condicionado. Mas, infelizmente, mesmo com todo o ambiente proporcionado para que nós possamos adorar o Senhor, muitas vezes chegamos aqui indispostos, não é verdade? Sono, não é? Engraçado que do dia todo a gente passa o dia elétrico, lava a louça, lava a roupa, né? E põe menino para tomar banho, e joga roupa dentro da máquina, e mexe o arroz, né? Aí chega aqui no culto, a energia foi embora. Não é verdade? Tem mais energia, sono, viu? É um abrir de boca, que meu Deus. Né? Tem que ter cuidado com as moscas aí, né? Para ela não entrar, irmão. Cuidado. Entrar no nariz, no ouvido, né? Então, querido, é importante nós termos disposição para buscar o Senhor. Para louvar o Senhor. A Bíblia fala que Abel, ele ofereceu a melhor oferta para Deus, não é verdade? Ele não pegou a pior, ele pegou a melhor. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor deve ser feito com disposição, com alegria, com consciência. Eu preciso saber realmente o que eu estou fazendo. Se você veio aqui na igreja, você veio ouvir o quê, gente? A palavra, né? Então, o que é isso? É consciência daquilo que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui para namorar, eu vou aqui porque eu quero arranjar uma gata. Fio. Aí eu vim aqui porque eu quero arrumar o irmão bombadinho. Aleluia. Aí eu vim aqui para estar olhando a pastora, que eu quero reparar alguns defeitos dela. Eu vim aqui para olhar a calça do pastor, porque ele usa calça skinny, coladinha. Isso não é de Jesus. Misericórdia. Eu estou falando isso, parece até brincadeira. Mas isso é uma realidade, gente. Eu não estou falando nenhuma mentira. Tem pessoas que vêm para a igreja não é para receber a palavra, não. É simplesmente para chegar lá fora, lá com os outros de fora e falar assim, eu não gosto daquela igreja porque eu achei aquilo. A pessoa nem está interessada em ouvir Deus. A intenção dela não é ouvir a palavra, não. A intenção dela é só olhar e julgar. E sabe o que acontece? Você vai caminhando para a morte. A morte começa devagar. Ela não começa do nada. Será que você não está caminhando longe da vida? Uma pergunta que eu faço para você hoje. Você não precisa me responder. Mas é só apenas para que você possa refletir em como está a sua vida. Você está caminhando para a vida ou para a morte? Se você morrer hoje, você estaria onde? Nos braços do Pai? Ou nos braços? Você sabe. Então, a gente precisa entender que essa vida ela vai passar. Vai ficar bem bem materiais. Nem a nossa aliança a gente vai levar, não é verdade? Nem a aliança a gente leva. Vai ficar tudo no ossinho ali da caveira. Se alguém não tirar, né? Tudo no ossinho da caveira. O coveiro pegar. Dá isso aqui, né? Então nada a gente vai levar. Você não vai levar o curso que você fez, superior que você fez, doutorado que você fez. Você não vai levar a casa que você conquistou, que você comprou, o carro que você tem. A única coisa que você vai levar é aquilo que você recebeu aqui na terra, aquilo que você fez. Mas se você tiver a presença do Espírito Santo, tenha certeza que você vai estar com Jesus. Mas não é agora não, irmão, que ninguém vai morrer em nome de Jesus. E se de repente se for, você já recebeu aqui, já está ok, cadeira. Em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor tem vida. Eu não ia falar isso, meu Deus. Não há nada aqui do que eu ia falar. Mas o Espírito Santo ele vai nos conduzindo, né? A lugares que eu não imaginava. Então, se você está aqui é porque realmente você precisava ouvir. Né? Então, realmente não está nada programado. Mas o importante é que o Espírito Santo possa nos direcionar.
direcionar a sua vida, te dar alegria, te dar prazer de viver, te dar satisfação na tua casa. Amém? Porque se a gente não tem satisfação em casa, a gente vai ter aonde? Não é? Quer ver o seu dia ser um dia mau? É quando dentro da tua casa tá ruim. Tá ruim. Pesado. Não é verdade? Você pode ter a riqueza que for, mas se o dia dentro da tua casa estiver ruim, parece que nada tem graça para ti. Parece que o mundo que era colorido começa a ficar em preto e branco. Você não vê mais alegria em nada. Não é verdade? Às vezes você chega no culto triste, que você teve ali um atrito, ou você está vivendo uma situação que não é tão legal. E aí você chega aqui e você fica como? Triste, entristecido. Porque parece que tudo perde, né? As cores. Mas o Senhor te diz nessa noite que os céus estão abertos, Ele quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Aleluia! Glória a Deus! Então, como eu estava falando, Judas falou, né? Disse então Judas, não, os Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E como eu disse aqui, como a palavra de Deus diz, aliás, aqui no versículo 17, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E a Bíblia diz aqui, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Amém? Então não basta somente conhecer a Deus, mas nós precisamos ter esse mandamento e guardar aqui, no nosso coração. Amém? Quando você guarda no seu coração, ninguém pode tirar de você. Nem as guerras, nem as tribulações, nem os ensinos de algumas pessoas que às vezes se aproximam da gente, que pegam a palavra, deturpam a palavra e mudam o nosso pensamento em relação a Deus. Eu lembro uma vez que eu conhecia, para abrir uma aspas aqui, no meu grupo era mocidade no tempo, era uma igreja tradicional e se chamava assim, né? O grupo de mocidade. Quem já participou aqui? Alguém? Glória a Deus, né? Do fogo. Então, eu lembro lá que tinha um irmão, era um obreiro, cooperador, obreiro. E ele era um rapaz muito cheio da presença de Deus. Pregava. Deus usava ele com poder, com autoridade. De repente, ele começou a andar com outras pessoas, com outras doutrinas. Que eu não vou falar aqui o nome da igreja. Mas uma doutrina que crê diferente. Que não acredita no poder do Espírito Santo. Né? Que não acredita em nada disso. E ele começou a andar. Eu lembro que um culto, a gente estava, era até um domingo. Tinha uma tia que era bem medrosa, né? Esse irmão, ele começou a ficar possesso. Ficou endemoniado. Agora, pra gente, aquele irmão, gente, era tão cheio de Deus. Mas ele começou a trilhar uma rota errada. Começou a andar numa rota errada, ouvir pessoas, irmão da igreja de tal, da igreja tal, da igreja dali, da igreja... Começou a pirar a cabeça. Por isso que é importante a gente guardar os mandamentos aonde? No coração. Por isso que é importante, querido, você buscar esse Deus, essa revelação. É muito legal que você venha aqui e ouça a pregação do pastor, mas você precisa ter a sua busca individual. Até porque Deus vai falar com você coisas que Ele não fala com ninguém. Né? E o Senhor, Ele anseia esses dias se revelar. Lá na frente eu vou falar de uma experiência minha. Né? E Deus, Ele deseja se revelar a nós. Ele nos ama. Ele ama você. Realmente Ele ama você, amém? Então Ele quer se revelar, Ele quer ter contato com você. É muito ruim quando você não tem intimidade com aquela pessoa, né? Mas quando você tem, você quer abraçar, você quer estar junto, você quer contar os seus segredos, você quer contar como foi seu dia, não é verdade? Às vezes a gente chega assim, né, mulher quer contar, às vezes o marido quer contar o dia como foi. Então a gente pergunta, e aí, como é que foi teu dia, como é que foi tua escola? Ah, eu sempre pergunto pro meu marido, e aí, amor, como é que foi hoje, trabalho, né, o que aconteceu? Ele vai me falando, a gente vai conversando, a gente conversa bastante, assim, em relação a essas coisas. Graças a Deus a gente tem um diálogo bem aberto, um diálogo, sangue de Jesus. Mas eu falei certo, né? Falei para brincar. Então a gente conversa bastante, então é natural que Deus, Ele queira ter um relacionamento mais perto. Né? Sentar, você já teve aquela experiência de sentar na sua mesa, conversar com uma pessoa, comer aquela tapioca, né? Aquele cafezinho da tarde, e você senta, conversa com a pessoa, né? Então é muito importante nós termos esse relacionamento com o Senhor. Olha para cá, amém? Só vai chegando, vai sentando, e a gente vai aqui trazendo aqui para a palavra, né? Então, como eu estava falando daquele jovem, ele começou a se relacionar com outras doutrinas. De repente, o que aconteceu?
Ele ficou endemoniado. Meu irmão, na nossa igreja tinha uns bancos, não eram essas cadeiras assim não. Era aqueles bancos assim, de madeira, tipo de igreja católica, era assim. Tinha aqueles bancão de madeira. Meu irmão, esses bancos pareciam pena quando ele dava um chute. Mas o demônio era violento na vida dele. E a gente ficou tudo arrasado, a gente ficou arrasado, porque aquele rapaz era um rapaz muito cheio da presença de Deus. E a gente imaginou, meu Deus, como esse rapaz tão cheio de Deus chegou nesse estado. Gente, ele chutava o banco, chega o banco, ia lá em cima. E ele começava a falar, eu quero pastor. E os obreiros tudo segurando ele, puxando a gravata dos obreiros, enforcando. Quando veio o nosso pastor, saiu lá de dentro, pastor Mauro, uma bênção. Ou pensa numa lembrança que eu tenho de um homem de Deus, né? Pastor Mauro, goiano ele, de Goiânia. E ele pegou, naquele momento, olhou para aquele demônio e falou, Satanás, sai da vida dele agora. Eu sei que aquele demônio bateu em retirada. Aquele jovem foi liberto, né? Mas para você ver como é perigoso, hoje em dia, a gente não tem a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? Porque qualquer pessoa que chegar com uma doutrina estranha vai entrar na tua alma e o inimigo pode te levar para longe dessa vida que é Jesus. Você está entendendo, igreja? Então é necessário você buscar o seu conhecimento, vou parar aqui 5 minutos, vou ler a Bíblia. Oh Deus, eu não li hoje, mas eu vou pegar a minha Bíblia e vou ler, porque isso chama-se conhecimento. Quando você lê, você se aproxima onde? Da vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele deseja se revelar a mim e a você. Não é ao mundo. Ele quer se revelar de uma forma individual, mas na vida daquele que o buscar. Você está entendendo? Porque se você não quiser ele não vai te obrigar. Está entendendo? Ele não vai obrigar. Porque ele não vai querer se revelar a alguém que não busca conhecê-lo. Eu busco tantas coisas, eu busco entender disso, entender daquilo outro, desses assuntos, né? Mas a gente precisa colocar a nossa vida, querido, em algo que é eterno. Porque como eu disse, como a palavra de Deus diz, tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então é necessário você focar no conhecimento da palavra. Porque a gente não sabe por quanto tempo nós vamos permanecer aqui. E como eu sempre falo para Deus, Deus, o que eu fiz para ti é muito pouco, eu quero fazer mais. Eu quero chegar com... Não que eu seja digna, mas eu quero entregar minha vida de uma forma assim... como é que eu posso dizer? Total, completa? A Deus. Porque depois que você conhece a palavra, você sabe. Se você não se entregar de uma forma completa ao Senhor, você sabe que você não vai levar nada. Né? E quando Ele está na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores, não é verdade? Né? A gente passa a ter uma mudança. Quanto mais a gente busca a mudança, ela vai aumentando, né? Se a gente buscar pouco, vai vir pouco a mudança de Deus. Mas o que Deus quer, gente, é se revelar a nós através da sua palavra. Amém? Aleluia. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. E o Senhor quer se revelar a mim e a você. Mateus 17. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 17. 17, versículo 22. 17, 22. Vamos ler. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Amém? Ele ressuscitou. E os discípulos ficaram o quê, gente? Como que os discípulos ficaram? Cheios de tristeza. Os discípulos estavam tristes, pois não entendiam o propósito da morte de Jesus. Ele falou, olha, eu vou morrer. Você entregue na mão dos homens. Mas depois eu vou ressuscitar. Só que eles não entendiam. Eles não entendiam o propósito. Sim, mas para que, Jesus, que tu vai morrer? Para quê? Né? Por que você não fica aqui do meu lado vivo? Para que você quer inventar de morrer? Né? Na mente deles era algo fora do comum. Fora do comum. Né? Falar que ele iria morrer. Que propósito haveria em Jesus morrer? Eles não entendiam qual era o projeto maior. Né? O que Jesus queria era salvar o mundo. Você está entendendo? E em João 3,16 diz, vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal que para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha
vida eterna. Aleluia! Você lembra? Quando eu estou com Jesus, quando eu me aproximo, eu estou caminhando para onde? Para a vida. Ele é a vida eterna. E se Jesus ficasse ali, aquele evangelho ia morrer ali. Mas eles não compreendiam. Era necessário que Jesus morresse. Você está entendendo? Para quê? Para que viesse a salvação, a remissão sobre toda a humanidade. Inclusive eu e você, nós estamos inclusos nisso. Amém, querido? Então, Jesus tinha um propósito maior, mas os discípulos não entendiam qual era o propósito de Jesus ali, né? Na terra. Era realmente salvar. O propósito era salvar o quê, gente? O mundo. Salvar eu e você. Aleluia! Os discípulos estavam acostumados à presença de Jesus ali. Jesus, ele precisava ir. Sabe por quê? Porque Jesus todos os dias fazia aquela caminhada com eles. Vamos dizer, aquele evangelismo. Lembra que a gente está fazendo evangelismo na nossa célula? Você que não veio ainda para o evangelismo, se prepare, se programe. Tenho certeza que dá para você sair mais um pouquinho cedo do seu trabalho. A gente fica ali enrolando, fazendo qualquer coisa, conversando. Sai um pouquinho mais cedo e venha para o evangelismo. Amém? Que você vai ver as experiências que você vai ter com Jesus. Então Jesus precisava ir, sabe por quê? Porque os discípulos estavam acostumados com a presença dele. Vamos expulsar o demônio? Jesus estava aqui do meu lado. Qualquer coisa, ele assume o posto. Né? Segura para mim, não é verdade? Vamos ali curar o enfermo. Se eu não curar, Jesus está aqui. Ele vai tocar, o enfermo vai ser curado. Não é não, gente? Bora ali levantar o paralítico. Se o paralítico não levantar... Jesus, por favor, o paralítico não levantou. Olha aí, ó. Tá vendo? Então ele precisava ir para que o conselheiro viesse. Amém? Para que os discípulos soubessem buscar a sua face. Deus quer se revelar a nós. Os céus estão abertos. Amém? Os céus estão abertos na minha vida e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então eles estavam acostumados com os milagres, com os sinais e sempre ali, né, com Jesus caminhando do lado deles. Uma coisa é a gente criança, tá, com as mãos dadas com o nosso pai. Não é porque a gente sabe que ele está ali nos protegendo. Não é verdade? Porque o pai e a mãe significa proteção. É para significar. A gente sabe que pelo pecado no mundo, às vezes o pai e a mãe ferem muito os seus filhos. Abusos sexuais e tantas outras coisas que acontecem. Pessoas que eram para te dar amor e muitas vezes não te dão esse amor, mas te dão traumas. Né? Mas o Senhor quer curar o seu coração. E Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, Jesus, como eu falei, a criança ela deseja ali ser protegida. Quando ela vê a presença do pai, ela se sente segura. Mas já viu quando uma criança vai ao primeiro dia para a escola? É o fim. É o fim. A mãe vai deixando, vai criança. A criança, né? Já vai chorando. Por quê? Porque ela está acostumada com a presença do pai do lado. Está entendendo, gente? Está acostumado. Eles estavam acostumados com a presença de Jesus. Mas Jesus queria deixar eles andarem sozinhos. Jesus queria deixar eles buscarem a presença do Pai sozinhos. Jesus queria fazer com que eles tivessem a sua própria experiência de buscar ao Senhor com intensidade. Nessa noite o Senhor te diz, busca a minha face e eu vou me revelar a você. Busca a minha face, eu vou te anunciar, vou te mostrar coisas ocultas. Tem a hora do filho crescer. Tem a hora em que nós precisaremos desenvolver a nossa fé, a nossa oração, a nossa busca por Deus. É fácil a gente orar aqui no culto. Mas Deus quer que você desenvolva a sua fé lá na sua casa. Fecha a porta do teu quarto e ora. Lembra? Que o teu pai, que está em secreto, ali contigo, vai te ouvir. Experimenta. Trancar a tua porta. Mas eu não tenho porta. Tenho nem quarto. Meu marido disse que foi para São Paulo. Deus falou com ele ou não falou? Falou contigo? Buscou a Deus. Deus se revelou a ele. Por isso que ele está casado comigo hoje. Sorte sua. Cadê? Isso que é autoestima, né, irmão? Irmã, a gente tem que ter autoestima. Porque eu sou feia. Por que é feia nada, irmão? Tu é bonita. Cheia do Espírito Santo. Aleluia. O que eu estava falando aqui, gente?
De buscar o Senhor, hein? Isso, Jesus quer se revelar a você. Quer que você feche lá a porta do teu quarto. Busque a presença dele. Querido, é maravilhoso a gente estar no culto. Mas se tem algo mais maravilhoso, se eu posso usar essa palavra, é quando você busca a face de Deus sozinho. Quando ele te fala coisas que ninguém sabe. Só você sabe. Você está entendendo? Você sabe um segredo. Sabe o segredo de uma pessoa especial. Uma pessoa que todos os dias quer insistir em que você possa procurá-lo de livre e espontânea vontade. A gente precisa aprender a caminhar sozinho. Não é? A gente precisa deixar de ser aquela criança que sempre está com o pai do lado, com o pastor. Bora lá, meu filho, bora lá. Tô hoje, meu filho. E aí, leu a palavra hoje? Como é que foi lá no teu trabalho? Deu mau testemunho, não. Não está namorando, não, né? Chega disso, a gente precisa crescer. Não é verdade? A gente precisa amadurecer. Ai, eu só vou servir a Deus, fazer as coisas se minha mãe estiver do lado, se meu pai estiver do lado. Então você não aprendeu, você não está entendendo nada. Aquele que tem os meus mandamentos e... quê? Esse é o quê? Se eu tenho o mandamento de Deus, eu posso estar na escola, eu tenho o mandamento de Deus. Pecado não vai me tomar. Eu posso estar na faculdade, pecado não vai me tomar. Por quê? Eu amo ele, os mandamentos deles estão guardados, né? Se eu estou em qualquer lugar, com amiga, com não sei com quem, em qualquer lugar, você vai lembrar que você teme primeiro a Deus, não é sua esposa. Ah, eu não vou paquerar aqui porque minha mulher está aqui do lado, está me vendo. Ah, irmão, misericórdia. Em nome de Jesus. Não precisa de babá, não. A gente tem que aprender uma coisa, quem cuida é Deus. Né? Quem cuida é Deus. Eu não preciso estar... Ai, meu marido está aqui, é minha esposa. Para com isso, irmão. Em nome de Jesus, vamos buscar o Senhor. A gente tem que pensar uma coisa, que quem está de olho na gente é Ele. É a Ele que a gente deve a honra, a santidade, o louvor, a honra, o poder e a glória a Ele. Está entendendo? Então a gente precisa entrar nos lugares. Até estava conversando com a minha filha esses dias. Sentei com ela e falei, a gente precisa saber entrar nos lugares e sair. A gente precisa saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sei entrar e sei sair. E se alguém vem ferir os princípios de Deus no meu coração, tenha certeza que eu não vou me calar. Ou eu vou falar, ou eu vou me retirar. A gente tem que aprender a entrar e sair. Sabe o que é isso? Crescimento, maturidade. Enquanto você não sabe se defender, você não cresceu. Porque o teu pai não vai estar todo o tempo contigo. E Deus, Ele quer te deixar sozinho. Sabe para quê? Para que você busque independência e crescimento espiritual. Então sabe por que Jesus precisava ir? Porque se Ele ficasse, aquele evangelho ia acabar ali. Mas Ele disse, eu preciso ir para que o conselheiro venha, para que o Consolador, o Espírito Santo, desça. E aí quando você vai olhar em Atos dos Apóstolos, você vê Pedro totalmente transformado. Você vê o evangelho nato, os milagres acontecendo, a igreja crescendo, o povo se reunindo, o povo tendo comunhão, os milagres acontecendo. Por onde os discípulos passavam, a palavra de Deus fala que até a sombra deles curava. Imagina só, a tua sombra passa. O paralítico começa rapidinho a soltar o perna, começa a andar. Aleluia, recebe. Sabe por quê? Porque nesses últimos dias nós vamos experimentar grandes milagres. Ah, mas eu não estou vendo milagre. Querido, se prepara, porque vai chegar a nossa hora do avivamento que o Senhor vai derramar sobre a terra. E como eu falei, mas a gente está passando por um momento difícil. Mas Deus quer se revelar. Ele quer mostrar a face dele a mim e a você. É o tempo, é o tempo. É o tempo que o Senhor quer se revelar ao nosso coração. O tempo está chegando. Igreja do Senhor, o tempo está chegando. Ele vai se manifestar. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas a palavra também nos garante que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, sobre a minha, sobre a sua, sobre a da sua casa, sobre dos seus filhos, sobre do seu esposo, sobre todos. Sobre todos. Deus quer se revelar. Os céus estão abertos. Os céus não estão fechados. Os céus não estão fechados. Aproveita.
Aproveita esse tempo para que você possa falar com Jesus, porque os céus estão abertos. Deus quer se revelar. Aleluia! Jesus precisava ir para que ele pudesse cumprir o plano dele de salvação, amém? E ao mesmo tempo queria ensinar os discípulos a buscarem, a orar, a buscar a face dele através do Espírito Santo. E para o conselheiro vir, era necessário Jesus passar pela crucificação, morte, mas ressurreição. A Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. É necessário ficarmos, né? É necessário nós buscarmos a Deus. E qual é a hora, gente? Qual é a hora? Como eu falei, muitas dificuldades, um tempo muito difícil de ideias, de valores. Porém, você lembra que eu falei da dor, do sofrimento? No momento em que nós nos sentimos sozinhos, é no momento da dificuldade, não é verdade? No momento da dor. E sabe qual é a hora que Deus quer se revelar a mim e a você? É justamente, né, nesse momento de angústia que Deus quer te ensinar a buscá-lo. Amém? É nesse momento da tribulação que você está passando, que você acha que os céus estão fechados, mas os céus não estão fechados, os céus estão abertos sobre a nossa vida. É nessa hora que nós precisamos buscar ao Senhor a sós. É fácil, como eu falei, louvar aqui. Bora louvar o Senhor. Está todo mundo louvando, eu vou louvar também. Quero ver você louvar a Deus na sua casa, se ajoelhar e cantar para Ele sozinho. Mas minha voz é feia, Ele não quer saber da tua voz, Ele quer saber da tua adoração. Amém? Ele quer saber da tua adoração. Ele quer saber do teu coração. O quanto que teu coração deseja ouvir aquilo que Ele quer falar para você. Porque Jesus, Ele disse que quer se revelar. Ele quer se revelar a nós. Olha o que Ele diz aqui, ó. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a quem? A Ele. A Ele quem? A mim e a você. Aquele que buscar Ele, Ele quer se revelar. Quer te falar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Querido, eu já tive a experiência de ouvir a voz de Jesus quando eu tinha 16 anos. Era uma voz tão doce que eu acordei em prantos. Seja, quem já chorou aqui de fazer assim? Como é que é o nome? Soluçar. Eu acordei soluçando, porque era uma presença tão viva, tão poderosa. Meus 16 anos. Até hoje eu lembro. E ele falou justamente sobre a música. E nessa época eu nem pensava, nem sabia que ia compor canções. Essas duas músicas que a gente cantou no final são composições minhas, né? Mas nessa época eu nem tinha noção do que ia acontecer. Mas ele falou comigo a respeito disso. E eu lembro que eu acordei pronta e minha mãe acordou desesperada do meu lado. Minha filha, o que foi? O que foi? Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Ele falou isso, mãe. Ele falou isso, aquilo para mim. E ela entendeu, né? A experiência que eu estava vivendo naquele momento foi uma presença tão especial. A voz de Jesus, a Bíblia fala que é mansa. Ele era manso, né? Humilde de coração. Então era uma voz tão mansa que é impossível o coração mais duro que existir ficar sem ser quebrantado. Uma presença muito doce. É algo assim, fora da realidade. Fora da realidade, né? Então o Senhor deseja revelar essa presença a nós. Aleluia! Ele nos falará tudo o que precisamos saber. Os céus estão abertos e Deus quer se revelar. Sabe por que eu estou falando? Sabe por que eu trouxe essa palavra para você nessa noite? Porque esses tempos, né? Claro que a gente sempre ora e tudo. Mas esses tempos eu tenho buscado muito, falado muito com Deus. Tenho me esforçado para que eu possa realmente receber a revelação que Ele quer falar comigo. E eu estava buscando, orando, tirando meu tempo de oração, durante a manhã, durante a noite, lendo a Bíblia, lendo e pedindo, Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. E aí quando foi essa semana passada, acho que foi semana passada, eu não lembro. E aí eu orei, eu falei, Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. Para esses tempos que nós estamos vivendo, eu quero saber o que o Senhor quer dizer, qual a direção que o Senhor quer falar. Querido, quando foi na madrugada, Ele veio. E foi exatamente o que Ele disse, que os céus estão abertos e que Ele deseja se revelar a mim. Sabe o que é isso? Eu estou falando algo, eu acordei, você lembra, amor?
que eu acordei e meu marido foi orar, orei também de madrugada. E ele me falou mais algum segredo que eu não posso falar em relação à minha pessoa, né? Também eu lembro que eu chorava muito, mas ele me falou algo que é confidencial. Realmente tem coisas que o Senhor fala conosco que não é pra gente contar. Geralmente Deus, ele, em alguns aspectos, ele se move, assim, ele fala realmente, olha, né? E a gente fica assim, meu Deus, posso contar isso, Senhor, né? Mas aquilo que eu posso falar para você que ele falou a esse tempo que a gente está vivendo de dificuldade, foi que os céus estão abertos e que ele deseja, sim, se revelar a nós. E durante todo esse tempo, esse período, você sabe o que está acontecendo, querido? Eu oro, eu estou orando, Deus fala comigo. Eu ouço a voz dele audivelmente. E à medida que você vai buscando a Deus, ele vai se revelando de uma forma mais intensa. Você está entendendo? Essa foi a minha experiência. Mas ele deseja que você sozinho tenha a sua própria experiência. Amém? Aqui, nós vamos ver que os discípulos ficaram entristecidos quando souberam que Jesus ia morrer. Não é verdade? Então, quem é que queria ficar longe do seu pai, da sua mãe? Né? Ninguém. Porque quando a gente está longe dessas pessoas que realmente nos amam, nós nos sentimos abandonados. Mas é nesse momento de dor e tribulação que o Senhor quer se manifestar a nós, a mim e a você. Amém? Aqui em João, para terminar, João 20, versículo 15, eu ia ler todo, mas não tem tempo, eu estou sem meu celular, não estou conseguindo acompanhar a hora aqui. Aqui diz assim, ó, João 20, versículo 13, vamos ler do 13. 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Chorando, enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali. Aleluia, glória a Deus. Em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, dizendo: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta, trancadas por medo dos judeus, Jesus, diga comigo, Jesus, entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se e quando viram o Senhor. Lembra daquele versículo que a gente leu? Que quando Jesus disse que ele ia morrer, o que aconteceu? Os discípulos ficaram tristes. Eles estavam tristes. Jesus falou que ia ser crucificado, que ia morrer, né? Mas quando aconteceu isso, eles ficaram entristecidos, eles estavam entendendo. Jesus já não tinha prometido? Sim ou não, igreja? Jesus já tinha prometido, né? Então, olha que tremendo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele se revelou aos discípulos. E se você perceber aqui, a primeira pessoa que viu Jesus foi quem, gente? Do qual ele tinha expulsado 7 demônios. Imagina para uma pessoa que teve uma vida horrível, escravizada por demônios. Talvez você seja uma pessoa que está aqui e é escravizada por demônios. 7 demônios havia na vida dessa mulher. De repente essa mulher se encontra sem essa presença, sem esse Deus do lado dela. É como se ela perdesse o porto seguro da vida dela, você está entendendo?
Aquele homem que recebeu ela sem preconceito, que levantou ela, que libertou ela, que curou a alma dela, que mudou a história dela, a identidade dela, tinha morrido. Por isso que a Bíblia fala que ela estava chorando. Então, Jesus se revela a quem, gente? Se revela a Maria, não é verdade? Ele se revela àquela mulher. E ela ficou alegre, porque na hora que ele chamou pelo nome dela, o que aconteceu? Ela exclamou, Rabone, que significa mestre. Jesus, ele deseja chamar você pelo nome. Quando alguém te chama pelo nome, isso revela o quê? Revela uma aproximação. Revela, vamos dizer assim, uma intimidade. Quando te chama pelo apelido, aí que é mais intimidade ainda, né, irmão? Então, o que eu quero dizer para você, que nos tempos de dor, talvez você esteja passando por momentos de dor, é nessa hora que ele quer falar contigo. Amém? E aqui vai falar que ele apareceu para Maria, apareceu para os discípulos, apareceu para Tomé, ele ali participou, ali, os discípulos viveram com Jesus aquele momento da pesca maravilhosa, e Jesus também restaurou a Pedro. Lembra que Pedro negou Jesus? Aqui fala que Jesus apareceu milhares e milhares de vezes para aqueles discípulos. E a palavra que eu tenho para você hoje, busca o Senhor, busca a face dele. Como eu falei, o tempo é difícil. Não. O tempo é o tempo em que o Senhor quer se revelar a mim e a você. Amém? Faça isso. Eu posso dizer para você porque eu tive a minha própria experiência com Deus. Deus falou comigo. Então, se ele falou comigo, eu não vou duvidar. Não é verdade? Então, busca Deus na sua casa. E eu quero convidar aqui o meu esposo. Nesse momento nós vamos tomar a nossa Santa Ceia. Amém?